Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Diogo Medeiros, sou professor de Educação Física e estou aqui hoje junto da minha amiga Mariana, a minha intérprete de Libras, e juntos comandaremos a aula de hoje. Então vamos lá? O tema da nossa aula de hoje está aí na semana 1 da sua apostila, do seu PET, e é intitulado Alimentação, um tema muito importante, principalmente nessa época de pandemia, onde estamos escutando aí, diversas notícias que as pessoas não estão se alimentando de forma adequada. Então hoje nós vamos aprender algumas coisas aqui bem legais acerca da alimentação, ok? Bom, na aula de hoje basicamente iremos aprender duas coisas. Primeiro, nós vamos aprender a diferenciar e classificar os alimentos mais saudáveis para os alimentos menos saudáveis, coisa que eu acredito que vocês já saibam fazer no dia a dia. Mas hoje também nós vamos entender o porquê que um alimento é ou não mais saudável que o outro, tá certo? E por fim também vamos aprender um pouco sobre o conceito da pirâmide alimentar. Daqui a pouco eu vou falar um pouco aí sobre a pirâmide, esse importante recurso gráfico que nos auxilia e nos mostra uma maneira mais eficaz de se alimentar aí no nosso dia a dia, tá bom? Bom, eu vou começar falando um pouco sobre a classificação dos alimentos, para que a gente entenda qual é o alimento menos saudável e qual é o alimento mais saudável. Vou começar com esse aqui, o alimento in natura, tem um exemplo aí no seu PET, ok? E o que seria um alimento in natura, professor? O próprio nome já te diz o que é um alimento natural, é um alimento mais natural possível. Ou seja, aquele alimento tirado ali, direto da fonte, seja essa fonte vegetal ou fonte animal. Aqui eu coloquei o exemplo que está aí no seu PET do milho, uma fonte de alimento vegetal, da qual nós vamos manter aí a linha de raciocínio, ok? Vamos pensar nesse milho aqui, pé de milho para quem não conhece. Tirei a espiga de milho lá do pé. Essa espiga de milho, ela é a mais saudável possível. Por quê? Porque eu tirei lá, direto da fonte. Um outro exemplo aqui, de alimento in natura, o leite. E esse leite que eu quero representar é aquele leite ali, tirado direto da fonte. Pessoal do interiorzão, pessoal da zona rural vai saber o que eu estou falando. É aquele leite tirado ali, direto no curral, e que se eu não consumir esse leite até o final do dia, esse leite vai azedar, ele vai perder com certa facilidade. Então, alimento in natura, tirado direto da fonte. Grava isso, coloca isso. Não é bem uma regra, mas são raríssimas as exceções. Todo alimento que ele estraga com maior facilidade, ele é provavelmente um alimento in natura e provavelmente vai ser um alimento aí para você mais saudável, ok? Então sempre dê preferência àquele alimento que vai perder aí com maior facilidade, ok? Logo depois do alimento in natura, eu tenho uma segunda classificação, que são os alimentos minimamente processados. O que é um alimento minimamente processado, professor? O próprio nome também está te dizendo o que é. São alimentos que sofrem aí processos mínimos, desde a sua extração até a chegada desse alimento na nossa mesa. Olha lá, um exemplo clássico. O milho, de novo, mantém na nossa linha de raciocínio aí. O milho da bandeja. Sabe aquele milho que a gente compra no sacolão? Que o pessoal vai lá e tira a casca dele, tira o cabelo, limpa, coloca ele numa bandeja. Não é uma coisa nem muito boa, não é verdade? Porque a bandeja ali é geralmente isopor, não faz bem para o meio ambiente. Mas enfim, o pessoal faz um processo mínimo ali de descascar, coloca esse milho na bandeja e nos vende esse milho. Então ele sofreu um processo mínimo, ele foi descascado. Perdeu em relação a nutrientes? Não muito, tá? Olha lá o leite. Agora o leite que nós estamos aí mais acostumados, o leite de caixinha. Aquele leite de caixinha, pessoal, ele só aguenta ficar no supermercado aquele tempão todo sem perder, porque ele sofre um processo chamado pasteurização, que faz com que ele conserve ali por mais tempo. Então ele já sofreu um processo mínimo. Quer ver outros exemplos? O arroz, por exemplo, quando a gente colhe, ele está com uma casca que não é própria para o consumo. Então eu tenho que tirar essa casca, olha só, tirei parte comestível. O congelamento é um outro exemplo. Por exemplo, carne. Se a gente abateu ali, acabou de abater o animal, por exemplo, é a melhor carne, a carne in natura. Só que se eu não congelar essa carne, ela vai perder. Então já virou um alimento minimamente processado. Esse alimento minimamente processado, ele não perde tanto em nutrientes, não deixa de ser um alimento saudável, ok? Eu vou dar uma pausa na classificação dos alimentos antes de falar dos dois grupos menos saudáveis, para que a gente possa conhecer aqui uma subclassificação, que são os ingredientes culinários. E o que são os ingredientes culinários? De novo, o próprio nome está me dizendo o que é. Olha lá, são ingredientes que eu uso para
preparar outros alimentos. E onde que eu acho esses ingredientes culinários? Eu posso achar desde a natureza, olha lá, o sal, ou eu posso extraí-lo de outros alimentos, como por exemplo o açúcar, que eu vou extrair da cana-de-açúcar. E óbvio, né, vou usar o sal ali para dar uma temperada, o açúcar eu vou usar, né, para adoçar, para poder fazer bolo. E aqui no meio está representando aí o exemplo do seu pet, mantendo a nossa linha de raciocínio, o óleo de milho. Então eu extraí o óleo desse milho, tá certo? E vou usar esse óleo para preparar outras comidas aí, outros alimentos, como vocês bem conhecem, ok? Os ingredientes culinários, eles vão ser importantes também, por quê? Porque eles vão nos ajudar a conservar os alimentos. Nós vamos ver agora, os próximos alimentos que são menos saudáveis, que eu uso, por exemplo, o sal e o açúcar, adiciono bastante para poder conservar esse alimento mais. Vamos dar uma olhadinha então na classificação dos dois alimentos que são menos saudáveis? Olha lá, alimento processado. De novo, o próprio nome está me dizendo, os alimentos processados são aqueles que já sofrem processos significativos, não são mais processos mínimos, igual a gente viu no slide anterior, ok? Esses processos mínimos, esses alimentos processados com processos significativos, eles já perdem nutrientes. Vamos ver o exemplo aqui do milho? O milho agora já virou aquele milho enlatado, aquele que a gente compra lá na prateleira do supermercado. Aquele milho, olha só, ele já não tem nada a ver com o primeiro milho que nós tiramos lá da espiga direto. Esse milho, ó, eu já tirei grãozinho por grãozinho do sabugo, coloquei dentro de uma lata, coloquei um líquido para poder ajudar a conservar. Esse líquido, ele tem sal, olha a presença do ingrediente culinário, então esse sal vai ajudar a conservar, e eu vou embalar ele a vácuo. Então esse milho ele vai durar muito mais tempo do que aquele milho que eu peguei lá na espiga direto. Deu para perceber a diferença aí? Do alimento que estraga mais rápido do que conserva por mais tempo? Então esse é um alimento processado, ele não é tão saudável assim, a gente deve, como eu disse, sempre evitar dar preferência para o alimento in natura ou com processos mínimos, ok? Só para manter a linha de raciocínio, olha lá o leite, leite em pó. O leite mudou até sua forma química, não é verdade? Era líquido, agora virou pó. Deu para perceber aí a questão dos processos? Vamos então ao último alimento, o alimento menos saudável possível, aquele que eu devo evitar de consumir, são os alimentos ultraprocessados. De novo, o próprio nome está te dizendo o que é. São alimentos que sofrem grandes processos artificiais, como, por exemplo, a inclusão de corantes. Eu gosto muito, na verdade, de comer um alimento ali que está com a cor legal, vistosa. O ser humano tem isso, né, de comer com os olhos. Realçador de sabor ou de textura. Olha só, falando da textura. Também tem um exemplo aí no seu pet. Esse salgadinho de milho. Olha como é que ele é crocante. Esse salgadinho não tem nada a ver com o milho que eu colhi lá no primeiro slide, aquela espiga. Então eu coloquei aqui, ó, realçador de textura para ficar mais crocante. Deu para perceber como que os processos aqui agora não tem só a questão do ingrediente culinário para poder conservar, e sim uma série de outros produtos químicos que vão tirar todos os nutrientes desses alimentos? Olha lá o leite, só para manter a linha de raciocínio. Leite condensado, agora já está cheio de açúcar, não tem nada a ver com aquele primeiro leite que foi tirado lá no curral. Deu para entender? Para a gente fazer uma revisão zona geral, olha só. Entender tudo isso, eu peguei o exemplo do suco de laranja. Do mais saudável para o menos saudável. Onde o número 1 ali, ó, representa o alimento in natura, o suco in natura. Literalmente, né, o suco natural, do caldo da laranja. Espremi a laranja ali e tomei o suco. De preferência sem colocar açúcar, hein, gente? Olha lá, o 2, que já seria o minimamente processado, seria o suco de polpa. O que é a polpa? A polpa é a parte boa ali da fruta congelada, às vezes com um pouquinho de açúcar, de sacarose, mas ainda é mais saudável do que os outros dois, o número 3 e o número 4. Se eu não puder tomar suco de laranja nem do 1 e nem do 2, a melhor opção é o 3, o suco de caixinha. O suco de caixinha eu vou ter algumas opções ali boas, que vão ser 100% suco. É importante você pegar o rótulo e dar uma olhada lá. Se for 100% suco, é melhor. Mas, por exemplo, vai ter alguns sucos que eu vou pegar, eu vou olhar lá e vai estar escrito 10% suco. Uai, mas e os outros 90%? É o quê? Geralmente é água, corante, açúcar. Então, ficar atento. Já é um alimento processado. E, por último, o que a gente deve evitar
o suco de pozinho. O suco de pozinho é, como se diz, é açúcar puro, tá? Ele é totalmente processado. Ele vai ter um corante ali, mas da laranja mesmo ele não vai ter nada. Entendido? Entendida essa parte, então a gente pode partir para a segunda parte da nossa aula, que é a pirâmide alimentar. A pirâmide alimentar, pessoal, é um instrumento gráfico usado para orientar uma alimentação mais saudável. Como é que ela funciona? Ela sugere a quantidade de cada alimento que a gente deve ingerir. Como? Na própria pirâmide. Vamos entender o porquê do conceito de uma pirâmide? A ideia da pirâmide é a seguinte: a pirâmide ela tem a base grande e o topo pequeno. Então, os alimentos que eu preciso ingerir em maior quantidade vão estar na base. E os alimentos que eu devo ingerir em menor quantidade vão estar no topo, ok? Hoje a gente tem um conceito de pirâmide moderna, diferente dessa pirâmide que a gente está vendo aqui. Antes de preocupar com a alimentação, ou seja, com essa parte aqui no verde claro ali, eu vou me preocupar primeiro com a hidratação. Então é importante que todo dia aí, né, todo mundo beba entre 2 e 3 litros de água, é o ideal. Depois que eu estou bem hidratado, lógico que eu vou tomar ao longo do dia, né, gente? Mas depois que eu me preocupei com a hidratação, eu vou preocupar também com o exercício físico. Então são 2 pilares que vêm aqui embaixo, hidratação e exercício físico. Estou fazendo exercício físico? Estou me exercitando? Então ótimo, já posso pensar na alimentação. E aí funciona da seguinte forma: na base, os alimentos que eu devo consumir em maior quantidade, eu tenho os carboidratos. Os carboidratos são alimentos ricos em energia. Então eu preciso de energia para tudo, para ir na escola, para ir na padaria, até para levantar da cama. Então por isso eu devo ingerir os alimentos que contêm carboidrato em maior quantidade. Onde que eu encontro carboidrato, professor? Geralmente alimentos ali derivados do trigo, como pão, bolo, massa, derivado do milho, o arroz, que é um grão também, alguns tubérculos como a batata, vão ser ricos em carboidratos, ok? Acima do carboidrato, eu tenho ali os reguladores. O que são os reguladores? O próprio nome está me dizendo também. São alimentos que vão regular alguns processos fisiológicos do meu corpo. Esses alimentos são ricos em vitaminas e sais minerais e eles vão fazer, como eu já disse, que o meu corpo regule de melhor forma alguns processos fisiológicos, como, por exemplo, ajudar na digestão, ajudar na questão da imunidade, da pessoa ter uma maior imunidade, enfim, diversos processos. Onde que eu encontro esses alimentos? Eu vou encontrá-los nas frutas, verduras e legumes, como a gente pode ver aqui nos exemplos, ok? Subindo mais um degrauzinho, quer dizer que eu devo consumir em menor quantidade, né? Esses que estão em amarelo em relação ao verde escuro. Eu tenho as proteínas. As proteínas são chamadas também de construtores ou reconstrutores. As proteínas ajudam a reconstruir e construir células do meu corpo. Então você já deve ter visto aí algum amigo, né, que gosta de academia, marombeiro, ele está sempre ingerindo proteína. Por quê? Ele quer ganhar massa muscular. E para ele ganhar massa muscular, o corpo dele precisa de proteína. É lógico, viu, gente? Não adianta sair ingerindo proteína aí à torta e direito, não. O corpo tem uma quantidade máxima que ele consegue absorver ali no dia, ok? E onde eu encontro proteína, professor? Geralmente, em alimentos de origem animal. Alimentos aqui derivados do leite, em carnes, a la carne, peixe, frango e algumas leguminosas, como por exemplo a soja. Lá no topo, os alimentos que eu devo consumir em menor quantidade, eu tenho os açúcares de energia extra, que são ali, que vocês mais gostam, né? Chocolate, bala, doce, bombom, esse tipo de coisa. Então eu devo consumir em menor quantidade. Além de alguns óleos ali extras, como a manteiga e o azeite. Às vezes eu uso um azeite ali para temperar uma salada, então tem que dar uma dosadinha, tá? Esses alimentos ali do vermelho, eles devem ser consumidos em menor quantidade, porque eles são muito calóricos e pouco nutritivos. Entendido? Bom, agora que a gente já aprendeu um pouco sobre a pirâmide, eu vou trazer aqui para vocês um desafio prático, ok? Nós vamos monitorar aí como que está a nossa alimentação por mais ou menos uma semana, ok? Durante aí 5 dias, 7 dias mais ou menos, hidratação é importante. Vocês vão monitorar. Faz o seguinte, desenha uma pirâmide igual a essa, 5 andares. Tudo que você alimentar, tudo que você consumir no seu dia a dia aí,
você vai anotar aqui na pirâmide, ok? Para saber como que anda a sua alimentação. Legal? Então vamos começar aqui, ó. Na parte de baixo da pirâmide, eu tenho que preocupar com o que primeiro? Hidratação e atividade física. Então coloca lá, tenta monitorar. Eu tomei, no final do dia, eu consegui tomar 2,5 litros de água, por exemplo. Ó. Então é sinal que minha hidratação está legal. Eu consegui fazer aí pelo menos uns 30 minutinhos de caminhada. Então eu já venci a primeira parte da pirâmide. Eu posso pensar agora nos alimentos. E você vai anotando. Por exemplo, café da manhã você comeu um pão. Anota lá o pão, ok? Você comeu manteiga, a manteiga está lá em cima, ó, coloca a manteiga lá. No café da manhã também, eu comi uma maçã, a maçã vai estar aqui, né, nos reguladores. E anota tudo. Na hora do almoço, arroz. Comi peixe. Ok? Comi ovo também, vai anotando tudo que você comer. Acabou o almoço, fui mandar uma sobremesa. Anota de vermelho o que for, gente. Faz o seguinte, anota de azul o que for processado, minimamente processado in natura, e o que for processado, ultraprocessado de vermelho. Cheguei aqui, ó, mandei uma barra de chocolate inteiro. Coloca bem grande para você saber que você extrapolou tudo ali de chocolate, ok? E aí você vai anotando. Faz isso durante aí 5, 7 dias no mínimo, tá? E aí você vai observar. Se a sua pirâmide tiver igual essa, por exemplo, olha só aquela pirâmide ali. Não está uma pirâmide tão legal, né? Ela tem muito alimento vermelho, ó. Aliás, muito não, né? 3 ali. Mas, por exemplo, aqui, beleza, a hidratação foi vencida, mas não tem atividade física. Tá faltando aqui regulador. Se eu for olhar aqui, ó, tá faltando um pouco de carboidrato, não tá uma pirâmide assim tão legal, se eu for olhar, né? Tem alguns espaços ali, alguns buracos, ok? Em compensação, se a sua pirâmide tiver mais ou menos assim, ó, mais azul do que vermelha, quer dizer, mais alimentos in natura e minimamente processados do que os processados e ultraprocessados, quer dizer que sua alimentação tá legal, né? Apesar que aqui, ó, tomou 500 ml de refrigerante, mas enfim, tá bem mais azulzinho. A gente observa que os espaços estão bem preenchidos. Olha só, então uma pirâmide equilibrada, do jeito que realmente a alimentação pede para a gente fazer, não é verdade? Então faça isso aí, ok? Durante aí 5, 7 dias, não deixe de fazer, é um desafio bacana para que você possa aí ter essa percepção se a sua alimentação, né, ela tá boa ou ruim, legal? Só uma coisa muito importante, isso aqui que eu estou mostrando para vocês é uma coisa assim bem básica, para que vocês tenham uma noção de como fazer, ok? O profissional ideal, adequado para poder te ajudar nisso aqui, montar uma dieta, organizar essa pirâmide alimentar para você, é o profissional de nutrição, é o nutricionista, ok? Então isso aqui é só para que você tenha realmente uma noção aí se a sua alimentação, ela está legal aí. Beleza? Bom, para a gente encerrar, eu gostaria de deixar essa frase aqui, ó. Você é o que você come. Cuide-se. Infelizmente, como eu falei no início da aula, nós estamos recebendo aí diversas notícias de pessoas que estão se alimentando de forma inadequada, às vezes descontando um pouquinho da ansiedade dessa pandemia na alimentação, dando preferência a alimentos processados e ultraprocessados. Então, pessoal, não é hora disso, é hora de se cuidar. Então, na hora do almoço, um prato bonito desse, um prato com bastante nutrientes, um prato colorido, como os nutricionistas falam, né? Que é um prato aí ideal. Então, cuide de você, agora que você conhece um pouquinho aqui da questão da alimentação, ok? Eu vou ficando por aqui. O meu muito obrigado. Espero que tenham gostado da aula, espero que tenha sido útil. Um forte abraço para vocês e até a próxima.